Olá, eu sou o pastor Renato Góes e quero refletir com você hoje sobre algo que me parece preocupante. Dia 31 de outubro de 1517 foi consagrado como o marco histórico de um movimento conhecido como Reforma Protestante. Essa data foi escolhida por ter sido nesse dia que o monge agostiniano alemão chamado Martin Luther, conhecido por nós como Martinho Lutero, ele então afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, questionando várias práticas da Igreja Católica. Basicamente, as suas 95 teses iam contra doutrinas que eram ali não só ensinadas, mas praticadas, especialmente em relação às chamadas indulgências, quando pagamento era feito para que almas fossem libertas do purgatório ou até mesmo almas daqueles que ainda vivos não queriam passar pelo purgatório, mas ir direto para o céu. Isso era defendido por Johann Tetzel e Martinho Lutero então se revoltou contra aquilo e contra também outras práticas da Igreja Católica naquele contexto, fazendo surgir então essas 95 teses que iniciaram ali debates teológicos importantes, e nós vemos vários desdobramentos, tanto históricos como também religiosos, eclesiásticos, a partir desse dia 31 de outubro de 1517. A Reforma Protestante então tem esse marco histórico, mas é importante lembrar que a Reforma não se restringe ao que aconteceu naquele dia ou a partir daquela data. Também não se restringe ao que foi feito e defendido apenas por Martinho Lutero. Outros nomes importantes também precisam ser destacados ou lembrados quando formos comemorar ou celebrar o que aconteceu ou o que é atribuído a essa data. Antes mesmo de Lutero, nós tivemos, por exemplo, John Wycliffe, um teólogo britânico que defendia a leitura e até o estudo das escrituras no idioma inglês. Temos também o tcheco, conhecido como John Hus ou Jan Hus, que também defendia a leitura e o conhecimento das escrituras no idioma em que as pessoas utilizavam os idiomas pátrios, não apenas em latim, não apenas pelos clérigos, mas que todos tivessem acesso às escrituras, isso bem antes de Lutero. Após Lutero, outros também abraçaram essa causa, criticando doutrinas da Igreja Católica e defendendo a centralidade das escrituras. É daí então que vem as 5 frases latinas que ficaram conhecidas como os 5 solas: o sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria e sola scriptura. É importante lembrarmos também que essas 5 frases latinas, que são tomadas como os fundamentos, as bases da chamada Reforma Protestante, essas frases não são de autoria de Lutero. Na verdade, vieram bem depois dele. A mais antiga possivelmente foi justamente Soli Deo Gloria, ou somente a Deus a glória. Ela já era utilizada por artistas, por pintores, por compositores que assinavam suas obras, geralmente usando as iniciais SDG, Soli Deo Gloria. E depois as outras frases foram surgindo também, mas nós só fomos ver os 5 solas conjuntamente recentemente, meados do século XIX até no século XX, é que então passou a se usar os chamados 5 solas conjuntamente. Não se trata então de uma autoria de Lutero, mas teólogos, historiadores que posteriormente foram então analisando todo aquele movimento e os desdobramentos do movimento ali consagrado no dia 31 de outubro de 1517, e então entendeu-se que esses 5 solas poderiam então
resumir ou sintetizar o que seria a base dos questionamentos desse movimento e que, ressalto mais uma vez, começou bem antes de Lutero, que não se restringe a Lutero e foi bastante além dele também. É importante destacar isso, porque infelizmente muitos até comemoram, lembram essa data instituída como comemoração da Reforma Protestante, mas sem ter ideia de tudo o que aconteceu antes de Lutero e depois também. Como se Lutero não fosse alguém tão falho, limitado como eu e como você. As próprias 95 teses de Lutero não são unanimidade entre as igrejas hoje chamadas de protestantes. Algumas dessas teses, inclusive, reforçam a ideia de que Lutero não queria uma separação total da Igreja Católica ou até mesmo criar uma nova igreja, mas a proposta era justamente de uma reforma, uma adequação, correção de algumas coisas, aprimoramento e aperfeiçoamento daquilo que já existia. Tudo isso nós precisamos lembrar, e eu de forma alguma estou aqui me mostrando contrário a comemorar, relembrar a chamada Reforma Protestante. O que eu julgo preocupante, e é essa preocupação que eu quero refletir, compartilhar com você hoje, é a preocupação de que muitos atribuem à Reforma e a Lutero a centralidade dessa lembrança e até comemoração. Mas Lutero, um estudioso da palavra de Deus, teve, digamos, o seu espírito inquietado a partir da leitura, como bem se sabe, do texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, quando Paulo escreveu que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreve isso, então, mencionando, citando o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, e ao ler esse texto, Lutero, então, entende que a vida cristã precisa ser baseada na fé, mas até mesmo sobre isso precisamos refletir, porque essa fé mencionada por Paulo citando Abacuque, essa fé que saltou aos olhos de Lutero como a base da nossa vida cristã, essa fé tem endereço certo, ela tem uma base específica que é a pessoa e a obra de Jesus. Jesus que é, conforme relatado na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, Jesus o autor e consumador da nossa fé. Essa fé, portanto, que é destacada por Lutero, citando Paulo aos Romanos, que por sua vez citou Abacuque, essa fé centrada, baseada e fundamentada na pessoa e na obra e nos méritos de Jesus, como autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12, verso 2, Jesus que é revelado e confirmado nas próprias Escrituras, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse que as Escrituras testificam sobre ele, Evangelho de João capítulo 5, verso 39. As Escrituras que são divinamente inspiradas, inspiração divina sobre homens falhos e limitados como eu e você, mas o Espírito Santo inspirou esses homens. Paulo, por exemplo, que mencionamos aqui, Abacuque também, que escreveu o seu livro, todos os autores bíblicos, homens falhos, limitados, mas divinamente inspirados, como Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. A centralidade, então, está nas Escrituras, na importância das Escrituras que revelam, que testificam Jesus. Escrituras divinamente inspiradas que revelam e testificam Jesus. As próprias Escrituras afirmam, conforme nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, as Escrituras que afirmam que Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. A centralidade, então, das Escrituras. Esse é o cerne do que estamos relembrando e até comemorando nesse chamado Dia da Reforma Protestante. Precisamos, portanto,
lembrar sim desse movimento, eu volto a destacar que não dependeu de Lutero. Antes de Lutero já vinha acontecendo. Antes de Lutero, eu creio que o Espírito Santo estava assim inquietando homens tementes a Deus, para que eles enfatizassem a importância das Escrituras que revelam Jesus. Então lembremos, sim, desse movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Mas é importante não só lembrar desse movimento chamado de Reforma, mas principalmente não podemos esquecer de Jesus, revelado nas Escrituras, sendo que o próprio Jesus falou sobre não uma reforma, que é uma adequação, uma melhoria, uma correção. Jesus não falou sobre reforma, Jesus falou sobre uma reconstrução. Quando ele diz a Nicodemos em João capítulo 3, versos 3 e no verso 7 também, Jesus diz que é necessário nascer de novo. É tão profunda a mudança que precisa acontecer no ser humano, que essa mudança não é definida por uma reforma. Eu e você não podemos simplesmente ser reformados, mas nós precisamos ser reconstruídos, precisamos ser tornados novas criaturas. Nascer de novo, não humanamente falando, mas espiritualmente falando, e foi essa a explicação que o Senhor Jesus deu a Nicodemos, um estudioso das Escrituras. Nenhum problema em lembrar e até comemorar a data consagrada como o Dia da Reforma Protestante. O problema e o perigo estão no fato de centralizarmos tudo isso no movimento em si e centralizarmos tudo isso na pessoa do monge agostiniano Martin Luther ou Martinho Lutero. Precisamos lembrar das palavras de Jesus, que nós precisamos nascer de novo. Que seja então essa a lembrança da importância das Escrituras centralizadas na nossa vida. A palavra de Deus divinamente inspirada, que revela Jesus a nós, a qual nós temos acesso hoje em várias línguas, vários idiomas, várias versões, no próprio idioma português mesmo. Quantas versões da palavra de Deus nós temos? Isso é privilégio, isso é bênção, isso é um presente de Deus para nós, mediante sim o esforço de muitos homens, divinamente inquietados e motivados, para que hoje eu e você pudéssemos colocar as Escrituras como base da minha, da sua vida, como a revelação do Senhor para nós, nos mostrando Jesus, a pessoa e a obra de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que a nossa fé esteja baseada sempre em Jesus, conforme as Escrituras o revelam a nós. Esse é o mérito do movimento denominado de Reforma Protestante. Lutero teve seu papel importante, assim como outros antes e depois dele também, mas não podemos restringir nossa lembrança e nossa gratidão a Deus apenas a Lutero ou outros nomes antes e depois dele. Que seja a nossa lembrança e a nossa gratidão a Deus pela centralidade das Escrituras divinamente inspiradas, que nos revelam Jesus, o ungido de Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelo meu, pelo seu pecado, para nos salvar, para nos dar vida eterna, conforme ele mesmo explicou e afirmou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembremos sempre disso, não percamos esse foco. Celebremos a Reforma Protestante, como é assim chamada, mas celebremos o fato de Jesus, revelado nas Escrituras, estar disponível a todos nós. Celebremos o fato das Escrituras divinamente inspiradas que nos apresentam Jesus, que nos leva ao Pai. O fato das Escrituras estarem disponíveis a nós hoje. Seja essa a nossa gratidão, sempre focando em Jesus. Porque conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11, verso 36, dele, por ele e para ele, Jesus,
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu quero então compartilhar com você essa preocupação, essa reflexão e gostaria de me despedir, não sem antes orar com você e por você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra revelada a nós. Muito obrigado pela Tua palavra, as Escrituras divinamente inspiradas, que nos revelam, que nos mostram, que comprovam a vinda do Senhor Jesus ao mundo para morrer por nós, pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida espiritual eterna, possibilitando assim, mediante a nossa fé, estarmos contigo por toda a eternidade. Obrigado, Deus, pelos homens comprometidos com a Tua palavra, que se inquietaram diante de tantas injustiças, diante de tantos desvios, e que asseveraram, afirmaram e defenderam, muitas vezes com as próprias vidas, defenderam a centralidade das Escrituras como revelação do Senhor a nós. E que continuemos assim, vivendo conforme as Escrituras nos ensinam, porque elas são inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Que as celebrações e comemorações, que todas as lembranças, ó Deus, estejam sempre apontadas para Jesus, que seja sempre Ele, autor e consumador da nossa fé, que lembremos sempre dEle, enfatizando sempre a obra e a vida dEle, aquilo que Ele fez por nós, conforme esses homens, sim, divinamente movidos, tanto evidenciaram, tanto enfatizaram. Que não percamos o nosso foco, que não fiquemos, ó Deus, restritos a uma mera reforma na nossa vida, mas que possamos viver a reconstrução, a regeneração que Jesus demanda de todos nós e que somente o Teu Espírito Santo pode operar em cada um de nós. Assim nós oramos, agradecidos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Espero então que essa reflexão possa abençoar sua vida e possa tornar você mais íntimo e mais apaixonado por Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pela qual viverá o justo. Deus te abençoe hoje e sempre.